Dia das Crianças foi ontem, mas a gente continua nesse espírito assim infantil. Então o vídeo de hoje eu dedico a todas as crianças, até a sua criança interna. Todo mundo tem uma criança interna, né? Então agora eu vou fazer um carinho para ela. Eu vou contar uma história. Já li alguns livros aqui para vocês. Já li o livro do Menino do Dedo Verde, o livro da Linéia no Jardim do Monet, o livro da Árvore Generosa e agora eu vou ler um outro livro muito lindo que eu li recente e que eu quero ler agora para você. Chama O Homem que Plantava Árvores. Ele é do Jean Giorno. Para que o caráter de um ser humano desvende qualidades realmente excepcionais, é preciso ter a boa sorte de poder observá-lo em ação durante longos anos. Se essa ação é despida de todo egoísmo, se o espírito que a orienta é uma generosidade sem igual, se é absolutamente certo que ela não buscou recompensa nenhuma e que, além do mais, deixou marcas visíveis neste mundo, então estamos, sem sombra de dúvida, diante de um caráter inesquecível. Há mais ou menos 40 anos, eu me lancei numa longa andança por paragens completamente desconhecidas para os turistas, nessa região muito antiga em que os Alpes entram pela Provença, na França. Essa região é delimitada a sudeste e a sul pelo curso médio do Durance, entre Sisteron e Mirabeau. Ao norte, pelo curso superior do Drôme e sua nascente até Die, e a oeste, pela planície do Contin-Vesançon e pelos contrafortes do Monte Ventoux. Ela cobre toda a parte norte do departamento de Basse-Alpes, ao sul do Drôme, e um pequeno enclave do Vaucluse. Quando empreendi meu longo passeio por esses ermos, só havia descampados nus e monótonos, de 1.200 a 1.300 metros de altitude. Nada crescia por lá, além de lavanda selvagem. Eu ia atravessando a região toda, sua grande extensão, quando, passados 3 dias de caminhada, me vi em meio a uma desolação sem igual. Estava acampado ao lado do esqueleto de um vilarejo deserto. Eu já não tinha mais água desde a véspera e precisava encontrar alguma. Mesmo em ruínas, aquelas casas aglomeradas que mais pareciam um vespeiro abandonado me fizeram pensar que ali devia existir, em outros tempos, uma fonte ou um poço. A fonte de fato estava lá, mas seca. As 5 ou 6 casas sem teto, carcomidas pelo vento e pela chuva, e a capelinha, com seu campanário desmoronado, se enfileiravam como as casas e as capelas nos vilarejos vivos, mas ali não havia mais vida. Era um belo dia ensolarado de junho, mas nessas terras sem abrigo e tão perto do céu, o vento soprava com uma brutalidade insuportável. Seus rugidos nas carcaças das casas eram como o rosnar de uma fera incomodada enquanto come. Fui obrigado a levantar acampamento. 5 horas de caminhada mais tarde, ainda não havia encontrado água e nada me dava esperança de encontrar. Era a mesma secura a perder de vista, o mesmo mato fibroso. Tive a impressão de avistar ao longe uma pequena silhueta preta, em pé. Achei que fosse o tronco de uma árvore solitária. Sem nada a perder, fui em sua direção. Era um pastor. Cerca de 30 carneiros deitados na terra escaldante descansavam perto dele. Ele me deu de beber em seu cantil e pouco depois me levou até o curral, numa baixada do terreno. Ele tirava sua água excelente de um poço natural, bastante fundo, sobre o qual tinha instalado uma manivela rudimentar. O homem falava pouco, é a sina dos solitários, mas parecia seguro de si, confiante. Era uma figura insólita naquela região desprovida de tudo. Não morava numa cabana, mas numa casa de verdade, feita de pedra, em que se via muito bem
quanto trabalho pessoal havia sido necessário para reformar a ruína que encontrara ao chegar ali. O teto era firme e estanque. O vento que batia nas telhas fazia o mesmo barulho do mar quebrando nas praias. Tudo estava arrumado, a louça lavada, o piso varrido, o fuzil lubrificado. Uma sopa borbulhava sobre o fogo. Percebi então que ele também havia recém-barbeado, que os botões estavam costurados com firmeza, que as roupas estavam cerzidas com o cuidado minucioso que torna os remendos invisíveis. Ele dividiu a sopa comigo e depois, quando lhe estendi minha bolsa de fumo, disse-me que não fumava. O cachorro silencioso feito dono era afável, sem servilismo. Logo ficou decidido que eu passaria a noite ali. O vilarejo mais próximo ainda estava a mais de 1 dia e meio de caminhada. Além do mais, eu sabia muito bem como são os raros vilarejos dessa região. Há 4 ou 5 nas encostas dessas terras altas, espalhados e afastados uns dos outros, em meio a bosques ralos de carvalho branco, bem ao fim das estradas transitáveis. São habitados por lenhadores que produzem carvão de madeira. São lugares onde se vive mal. As famílias, apinhadas umas sobre as outras nesse clima de extrema aspereza, no verão como no inverno, exacerbam seu egoísmo entre 4 paredes. A ambição sem porquê perde ali toda medida, num desejo contínuo de fugir do lugar. Os homens levam carvão para a cidade com seus caminhões, depois voltam. As qualidades mais sólidas se quebram ao meio sobre essa perpétua ducha de água fria. As mulheres cozinham rancores em fogo brando. A concorrência por tudo, pela venda do carvão ou pelo melhor lugar na igreja, pelas virtudes que rivalizam entre si ou pelos vícios que rivalizam também numa rixa geral, sem trégua, de vícios e virtudes. Naquelas alturas, o vento sopra igualmente sem trégua e irrita os nervos. Há epidemias de suicídio e muitos casos de loucura, quase sempre fatais. Como não fumava, o pastor foi buscar um saquinho e esparramou em cima da mesa um monte de bolotas de carvalho. Começou a analisá-las, uma a uma, com muita atenção, separando as boas das ruins. Eu fumava meu cachimbo, ofereci-me para ajudar. Ele me disse que ele mesmo tinha de fazer aquilo. E tinha mesmo. Vendo o esmero com que se entregava ao trabalho, nem insisti. Foi essa toda a nossa conversa. Quando formou, no lado das boas, um monte de bolotas do tamanho certo, contou-as de 10 em 10. Enquanto fazia isso, ainda eliminou os frutos menores e levemente rachados, examinando-os bem de perto. Assim que teve diante de si 100 bolotas perfeitas, parou e fomos nos deitar. A companhia daquele homem inspirava paz. Na manhã seguinte, pedi permissão para passar o dia todo descansando em sua casa. Ele achou tudo muito natural. Ou melhor, tive a impressão de que nada poderia incomodá-lo. Não é que me fosse imprescindível descansar, mas eu estava curioso e queria saber mais. Ele soltou o rebanho e o conduziu ao pasto. Antes de sair, mergulhou num balde d'água o saquinho em que pusera as bolotas escolhidas e contadas com tanto cuidado. Percebi que, em vez de cajado, ele empunhava uma vara de ferro de 1 polegar de largura e mais ou menos 1,5 metros de comprimento. Fiz de conta que estava passeando ao léu e segui uma estrada paralela à sua. A pastagem dos animais ficava no fundo de um vale. Ele deixou o rebanho aos cuidados do cachorro e subiu na minha direção. Tive medo que viesse ralhar comigo por minha indiscrição, mas longe disso. Seu caminho passava por ali. Ele me convidou a acompanhá-lo, caso eu não tivesse nada melhor para fazer. Ia mais para cima, a 200 metros dali. Quando chegou ao lugar que buscava, começou a perfurar a terra com a vara. Fazia uns buracos, dentro dos quais jogava uma bolota, antes de recobri-los. Estava plantando carvalhos. Perguntei se a terra lhe pertencia. Ele me respondeu que não. Sabia de quem era? Não sabia. Supunha que fosse uma terra comunal, ou, quem sabe,
Uma propriedade de pessoas que não lhe davam a menor atenção. Não sabia questão de fazer quem eram os proprietários. Plantou-a sem bolotas com todo o cuidado do mundo. Após a refeição do meio-dia, ele começou a selecionar suas sementes. Devo ter sido um tanto insistente nas minhas perguntas, já que ele as respondeu. Fazia 3 anos que ele plantava árvores, lá naqueles ermos. Já havia plantado 100.000. Das 100.000, só 20.000 tinham vingado. Das 20.000, ele esperava ainda perder a metade por conta dos roedores ou de tudo aquilo que há de imprevisível na divina providência. Sobravam 10.000 árvores de carvalho que cresceriam naquele lugar onde antes nada havia. Foi então que fiquei intrigado com a idade daquele homem. Parecia claramente ter mais de 50 anos. 55, ele me disse. Chamava-se Euseard Bouffier. Tinha sido dono de uma terrinha na planície. Ali vivera toda a sua vida. Ali perdera seu único filho e depois sua mulher. Retirara-se para a solidão e desfrutava de uma vida lenta, com as ovelhas e o cachorro. Concluíra que aquelas terras estavam morrendo pela falta de árvores. Disse-me também que, não tendo ocupações muito importantes, havia decidido remediar aquele estado de coisas. Apesar de minha pouca idade, eu mesmo levava uma vida solitária naquela época e sabia tocar com delicadeza a alma dos solitários. Foi então que cometi um erro. Minha pouca idade, justamente, me forçava a imaginar o futuro em função de mim mesmo e de certa busca da felicidade. Disse-lhe que, em 30 anos, esses 10.000 carvalhos seriam magníficos. Ele respondeu apenas que, se Deus quisesse, dali a 30 anos ele teria plantado tantos carvalhos que aqueles 10.000 seriam como gotas d'água no oceano. A propósito, ele já estudava a reprodução das faias e mantinha perto de casa um viveiro repleto delas. As mudas, protegidas dos carneiros por uma grade, estavam esplendorosas. Ele também tinha previsto bétulas para as baixadas, já que ali, disse-me, uma certa umidade dormitava a poucos metros da superfície do solo. Nós nos despedimos no dia seguinte. Um ano depois, começou a Guerra de 14, para o qual fui recrutado por 5 anos. Um soldado de infantaria não tinha como ficar pensando em árvores. Na realidade, toda aquela história de plantar árvores não me marcara a fundo. Parecia-me um passatempo, como uma coleção de selos, e eu a esquecera. Com o fim da guerra, fui desmobilizado e me vi com uma bonificação minúscula no bolso, além de um grande desejo de respirar um pouco de ar puro. Foi sem grande ideia preconcebida, exceto essa, que tomei de novo o rumo daquelas paragens desertas. A região não havia mudado. Todavia, para além do vilarejo morto, avistei ao longe algo como uma névoa cinzenta que recobria as alturas tal um tapete. Desde a véspera, havia começado de novo a pensar naquele pastor que plantava árvores. 10.000 carvalhos, dizia a mim mesmo, ocupam realmente uma área e tanto. Eu tinha visto morrer gente demais nos últimos 5 anos para não imaginar facilmente a morte de Euseard Bouffier, ainda mais que, aos 20 anos, consideramos velhotes os homens de 50, a quem só resta esperar pela morte. Ele não havia morrido. Estava até bem firme. Havia mudado de ocupação. Possuía apenas 4 ovelhas, mas, em compensação, tinha agora uma centena de colmeias. Livrara-se dos carneiros que ameaçavam suas plantações de árvores. Pois, disse-me, e eu podia constatá-lo, não fizera grande caso da guerra. Continuara a plantar imperturbavelmente. Os carvalhos de 1910 tinham agora 10 anos e estavam mais altos do que eu e do que ele. Era um espetáculo impressionante. Fiquei literalmente sem palavras e, como ele não dissesse nada, estivemos o dia todo calados, passeando por sua floresta.
Em seus 3 trechos, a floresta tinha 11 quilômetros de comprimento por 3 de largura máxima. Quando se pensava que tudo aquilo sairia das mãos e da alma daquele homem, sem meios técnicos, logo se percebia que os homens podiam ser tão eficazes quanto Deus em outros domínios além da destruição. Ele fora adiante com sua ideia, e as faias, que chegavam à altura dos ombros, propagadas a perder de vista, eram testemunhas. Os carvalhos estavam vigorosos e haviam passado da idade de estar à mercê de roedores. Quanto aos desígnios da providência, bem, a partir de agora seria necessário recorrer a ciclones para destruir a obra criada. Ele me mostrou bosques admiráveis de bétulas que datavam de 5 anos, ou seja, de 1915, da época em que eu combati em Verdun. Ocupara com elas todas as baixadas onde suspeitava, com justa razão, que houvesse umidade quase à flor da terra. As bétulas eram viçosas como adolescentes e muito determinadas. A criação parecia inclusive funcionar em cadeia. Ele não se preocupava, cumpria obstinadamente sua função, muito simples. Mas, descendo de volta pelo vilarejo, avistei água corrente nos riachos, que, até onde a memória dos homens alcançava, tinham sempre sido secos. Foi o mais formidável processo de reação que me foi dado ver. Esses riachos secos tinham outrora contido água em épocas muito longínquas. Alguns desses vilarejos tristes que evoquei no começo de meu relato tinham sido construídos nos locais de antigos vilarejos galo-romanos, cujos vestígios ainda sobreviviam e nos quais arqueólogos haviam escavado e encontrado anzóis nos lugares onde, no século XX, era preciso recorrer a cisternas para obter um pouco de água. O vento também tinha espalhado sementes. Ao mesmo tempo que a água reaparecia, reapareciam os salgueiros, os vimeiros, os prados, os jardins, as flores e uma certa razão de viver. Mas a transformação se dava tão lentamente que entrava no cotidiano, sem fazer alarde. Os caçadores que subiam até os ermos, perseguindo lebres ou javalis, bem tinham notado a abundância de árvores jovens, atribuindo-a, porém, à astúcia natural da terra. E é por isso que ninguém punha as mãos na obra daquele homem. Se tivessem suspeitado, teriam-no contrariado. Mas ele estava acima de toda suspeita. Quem teria podido imaginar, nos vilarejos, nas administrações, tamanha persistência na generosidade mais magnífica? A partir de 1920, nunca mais passei um ano que fosse sem visitar Elzéar Bouffier. Nunca ouvi ceder ou duvidar, e sabe lá Deus se não era Deus mesmo que lhe dava forças. Perdi a conta de seus dissabores, mas é fácil de imaginar que, para chegar a tal êxito, foi preciso vencer a adversidade, que para garantir a vitória de uma paixão como aquela, foi preciso lutar contra a desesperança. Durante um ano, ele havia plantado mais de 1000 bordos. Todos morreram. No ano seguinte, desistiu dos bordos para voltar às faias, que se deram ainda melhor que os carvalhos. Para ter uma ideia mais ou menos exata desse caráter excepcional, não se pode esquecer que ele agia em completa solidão, tão completa que, mais para o final da vida, ele tinha perdido o hábito de falar, ou quem sabe, não visse mais necessidade. Em 1933, ele recebeu a visita de um guarda florestal estupefato. O funcionário intimou-o a não fazer fogueira ao ar livre para não pôr em risco o crescimento daquela floresta natural. Era a primeira vez, disse-lhe o ingênuo, que se via uma floresta brotar sozinha. Naquela época, Elzéar Bouffier ia plantar faias a 12 quilômetros de casa. Para evitar o trajeto de ida e volta, já contava então com 75 anos, estava pensando em construir uma cabana de pedra nos lugares onde estava plantando, coisa que de fato fez no ano seguinte. Em 1935, uma verdadeira delegação administrativa veio examinar a tal floresta natural.
Havia um figurão do Departamento de Águas e Florestas, um deputado, alguns técnicos. Muitas palavras inúteis foram pronunciadas. Decidiu-se que algo seria feito e, felizmente, nada foi feito, a não ser a única coisa útil: pôr a floresta sob a proteção do Estado e impedir que fosse reduzida a carvão, pois era impossível não ser tomado pela beleza daquelas árvores jovens em plena saúde. E a floresta exerceu seu poder de sedução até mesmo sobre o deputado. Eu tinha um amigo entre os capitães florestais que faziam parte da delegação. Expliquei-lhe o mistério. Certo dia da manhã seguinte, fomos os dois à procura de Elzéar Bouffier. Nós o encontramos em pleno trabalho, a 20 quilômetros do lugar onde acontecera a inspeção. Este capitão florestal não era meu amigo por acaso. Sabia o valor das coisas, soube manter o sigilo. Ofereci em troca alguns poucos ovos que eu tinha trazido. Dividimos nosso lanche em 3 e algumas horas se passaram na contemplação muda da paisagem. O lado de onde vínhamos estava coberto de árvores de 6 a 7 metros de altura. Lembrava-me do aspecto da região em 1913, um deserto. O trabalho tranquilo e regular, o ar vivo das altitudes, a frugalidade e, sobretudo, a serenidade da alma tinham dado àquele senhor uma saúde quase solene. Era um atleta de Deus. Perguntava-me quantos quilômetros ele ainda cobriria de árvores. Antes de ir embora, meu amigo fez apenas uma breve sugestão a respeito de certas espécies que poderiam servir ao terreno. Ele não insistiu. Pela simples razão, disse-me depois, que esse sujeito sabe mais do que eu. Ao cabo de 1 hora de caminhada, a ideia tendo cumprido seu curso no espírito dele, meu amigo acrescentou: ele sabe bem mais que todo mundo. Encontrou uma bela maneira de ser feliz. Foi graças a esse capitão que não somente a floresta, mas também a felicidade daquele homem foram protegidas. O capitão nomeou 3 guardas florestais para essa tarefa e fez tanto terror que seus homens se tornaram insensíveis a toda a propina que os lenhadores pudessem oferecer. A obra correu somente um risco grave durante a guerra de 1939. Na época, os automóveis funcionavam com gasogênio e não havia lenha que bastasse. Começaram a cortar os carvalhos de 1910, mas aquelas áreas eram tão afastadas das estradas que o negócio se revelou péssimo do ponto de vista financeiro. Deixaram-no de lado. O pastor nada viu. Estava a 30 quilômetros dali, seguindo tranquilamente com sua tarefa, ignorando a guerra de 39, do mesmo jeito que havia ignorado a de 14. Vi Elzéar Bouffier pela última vez em junho de 1945. Ele estava então com 87 anos. Eu havia retomado a estrada do deserto, mas agora, apesar do estado de destruição em que a guerra deixara a região, havia um ônibus que fazia o trajeto entre o Vale do Durance e a montanha. Atribuía a esse meio de transporte relativamente rápido o fato de não reconhecer mais os lugares das minhas primeiras andanças. Eu tinha a impressão que o itinerário me fazia passar por lugares novos. Foi preciso um nome de vilarejo para que eu concluísse que estava, de fato, na região outrora em ruína e desolação. O ônibus me deixou em Vergons. Em 1913, esse vilarejo de 10 a 12 casas tinha 3 habitantes. Eles eram selvagens, se detestavam, viviam de caçar com armadilhas, quase no estado físico e moral dos homens da pré-história. Ao seu redor, as urtigas devoravam as casas abandonadas. Sua condição era sem saída. Só lhes restava esperar pela morte, situação que não predisse em nada as virtudes. Tudo estava mudado, até mesmo o ar. Ao invés das rajadas de ventos secas e brutais que antes me recebiam, soprava agora uma brisa leve, carregada de perfumes. Um barulho parecido com o da água vinha das alturas. Era o vento nas florestas. Então, coisa ainda mais surpreendente, escutei um verdadeiro barulho de água correndo num tanque. Vi que haviam erguido uma fonte,
que ela era abundante e, foi o que mais me emocionou, que haviam plantado próximo a ela uma tilha que ia pelos 4 anos, já viçosa, símbolo incontestável de uma ressurreição. Além disso, Vergon dava mostras de um trabalho que não se faz sem esperança. Ou seja, a esperança havia voltado. Haviam desentulhado as ruínas, demolido os muros que caíam aos pedaços e reconstruído 5 casas. O vilarejo contava agora 28 habitantes, sendo 4 jovens famílias. As casas novas, caiadas havia pouco, eram rodeadas de hortas onde cresciam, misturados mas alinhados, legumes e flores, repolhos e roseiras, alho porós e bocas de leão, aipos e anêmonas. Era um lugar onde dava vontade de morar. A partir dali, fiz meu caminho a pé. A guerra, da qual acabávamos de sair, não permitia o desabrochar completo da vida. Mas Lázaro tinha saído do túmulo. Sobre as encostas baixas da montanha, eu avistava pequenos campos de cevada e de centeio que começavam a brotar. Ao fundo dos estreitos vales, algumas campinas verdejavam. Não foram necessários mais que 8 anos que nos separaram dessa época para que toda a região resplandecesse de vigor e bem-estar. No lugar das ruínas que eu havia visto em 1913, erguem-se agora propriedades rurais decentes, bem caiadas, que denotam uma vida feliz e confortável. As antigas nascentes, alimentadas pela chuva e neves retidas pelas florestas, voltaram a correr. Os cursos d'água foram canalizados. Ao lado de cada propriedade, nos bosques de bordos, os tanques das fontes transbordavam sobre tapetes de hortelã fresca. Os vilarejos, pouco a pouco, se reconstruíram. Uma população procedente das planícies, onde a terra custa caro, veio se estabelecer na região, trazendo juventude, movimento e espírito de aventura. Encontram-se pelo caminho homens e mulheres bem nutridos, meninos e meninas que sabem rir e que retomaram o gosto pelas festas camponesas. Se levarmos em conta a população antiga, irreconhecível desde que passou a viver com leveza, e os recém-chegados, mais de 10.000 pessoas devem sua felicidade a Euséade Bouffier. Quando considero que um único homem, reduzido a seus meros recursos físicos e morais, foi capaz de transformar um deserto em uma terra de Canaã, penso que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Mas, quando faço a conta de quanta constância na grandeza de alma e de persistência na generosidade foram necessárias para obter esse resultado, sou tomado de um imenso respeito por aquele velho camponês sem cultura que soube levar a cabo esta obra digna de Deus. Euséade Bouffier morreu em paz em 1947 no asilo de Banon. E aí, gostou da história? Muito inspiradora, né? Eu fiquei assim com os olhos cheios de água quando eu li a primeira vez e agora de novo estou emocionada novamente. Espero que você tenha gostado. Se você não viu os outros livros que eu li, eu vou deixar uma playlist aqui com os livros para você ouvir as histórias, né? Aproveita também, se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da noite.